Quero levá-los à leitura de um texto da Palavra do Senhor. Abramos nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. Como nós estamos gravando hoje, vou pedir que você me acompanhe a leitura que farei. 1 Reis, lá no Velho Testamento, capítulo 19. Eu sei que talvez ao término do texto você possa dizer assim, a leitura do texto, né? Mais um pastor metido a psicólogo para falar da depressão de Elias. Algumas correções a serem feitas. Primeiro, eu não falarei sobre a depressão de Elias. Segundo, eu não sou um pastor metido a psicólogo. Eu sou psicólogo. É diferente. 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso perante o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Eu sempre me confundo se é Cício ou Cicio, né? Mas, para quem gosta do Cício, Cício, para quem gosta do Cicio, o Cicio, tá bom? Quando nós lemos a oração que Elias faz a Deus no verso 4, e nela ele pede a morte, ele diz: Senhor, toma minha alma. Ele pede para morrer. Nós nos deparamos com um homem
cujo momento é um momento de desistência, de entrega de tudo, de renúncia a continuar. É a oração, é o pedido de alguém que está em desalento, em abatimento, que está prostrado e que não quer mais nada com a vida. Queridos, a gente precisa pensar o seguinte: o que aconteceu com esse camarada? O que aconteceu com Elias para que aqui em 1 Reis 19, verso 4, ele faz uma oração sincera, verdadeira a Deus, pedindo a morte? Bem, a gente precisa contextualizar isso aqui. Então vamos lá. Acompanhe-me em sua Bíblia, rapidamente observando alguns textos que a gente citará aqui. No capítulo 18, versículo 18, aí de 1 Reis, Elias teve a coragem de dizer ao rei de Israel, Acabe, que ele, rei, era de fato e em verdade quem perturbava a nação, porque tinha deixado ao Senhor, de servir só ao Senhor, e passado a seguir e a servir os deuses de sua esposa Jezabel, que era sidônia, ou ela não era judia, não era de Deus, capítulo 16, versículo 31, uma adoradora de Baal, capítulo 16, versículo 32. Então veja, este rei, um servo do Senhor, vai, se junta, se une a alguém que não tem nada a ver com Deus, e passa a ele, rei, viver uma vida que mais agrada a quem não tem nada a ver com Deus do que esse alguém que não tem nada a ver com Deus, de alguma maneira, passa a viver uma vida que minimamente tenta agradar a Deus. Isso não existe. É Acabe, rei de Israel, que tem lá o seu temor a Deus, ou deveria tê-lo, que passa a andar e servir a outros deuses. No capítulo 17, versículo 20, de 1 Reis, Elias ora para que Deus ressuscite o filho da viúva de Sarepta. Deus assim o faz, capítulo 17, versículo 22. No capítulo 17, versículo 1, Elias prediz que não choveria e nem a terra seria molhada pelo orvalho. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, nós lemos que isso tem um tempo de 3 anos e 6 meses sem chuva. E no capítulo 18, aí de 1 Samuel, 1 Reis, versículos 41 e 45, Elias ora e Deus manda uma grande chuva. Ainda observando contextos, no capítulo 18, versículo 12, Elias está num desafio contra 450 profetas de Baal e sacerdotes dele, e mais 400 profetas e sacerdotes de Azera. Na cultura sidônia, ela é a esposa de Baal, deusa da fertilidade. Elias ora, Deus manda fogo do céu, como resposta, capítulo 18, versículos 24, 36, 37, 38. E ainda no capítulo 18, versículo 40, Elias manda que todos os profetas de Baal são seus sacerdotes, e mais os 400 profetas de Azera sejam mortos. Então todos eles morrem. Quando Jezabel, que era quem trouxe esses 450 profetas, mais os 400 profetas de Azera, para Israel, os nomeia, dá-lhes vestimentas, dinheiro, banca a religiosidade deles. Quando ela sabe o que aconteceu com esse seu exército de adoradores de Baal, seus sacerdotes, ela quer matar o profeta Elias. Capítulo 19, versículos 1 e 2 lidos. Por medo, verso 3 do capítulo 19, Elias foge por conta dessas ameaças. Olha que interessante. Ele enfrenta
450 profetas e sacerdotes de Baal, mais 400 profetas e sacerdotes de Azera, que na cultura sidônia é esposa de Baal. Ele os enfrenta, vence esse enfrentamento e depois manda matá-los. Bastou Jezabel dizer que queria que ele morresse, que queria matá-lo, e ele foge. Ele vai embora. Charles Spurgeon, tido como um dos maiores pregadores que esse mundo já teve a oportunidade de ter andando sobre si, disse uma vez o seguinte: nem mesmo o mais forte, o mais santo fiel sobre a terra, está isento ou imune a alguns desfalecimentos de temor e debilidade. Ele diz: ninguém está isento de estar sempre e invariavelmente bem, em perfeita saúde, que não se desanime. E por conta disso, tenha ocasionalmente acessos de indisposição espiritual, como Elias teve aqui, por isso pediu a morte, no versículo de número 4 de 1 Reis que nós lemos. Salvo-lhe do engano, 3 homens na Bíblia oraram para que Deus lhes desse a morte. Moisés, Êxodo 32, 32, Jonas 4, verso 3, e Elias, aqui em 1 Samuel, 1 Reis 19, 4. E Deus, óbvio, não atendeu favoravelmente a nenhum dos 3, porque na sua soberana vontade os seus planos não podem ser mudados. Antes que eu me esqueça, alguém questione, Jó não pediu para morrer. Caso contrário, ele concordaria com a sua esposa quando disse para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Ele não faz isso. Lá no capítulo 2, verso 9 do seu livro. Ele a chama de uma doida qualquer, capítulo 2, versículo 10, e apenas amaldiçoa o dia em que nasceu. Jó 3, 3, mas ele não pede para morrer. Então não é novidade que homens, em função do momento de extrema contrariedade, desanimados, abatidos, prostrados, desejem a morte. Assim como um viajante cansado anela por descanso, um prisioneiro por sua liberalidade ou liberdade, assim como um banido retorna à sua pátria, Elias pede para morrer. Ele diz assim: basta, chega, eu não quero mais. Ano passado, uma pessoa passando por uma situação muito complicada, muito adversa, e ele provavelmente vai ouvir isso aqui, não é daqui, é de fora, mas normalmente quando a gente grava e edita, eu mando para ele o sermão. Ele disse: eu estou orando para que Deus me leve. O problema é muito grande. Eu estou tão desanimado, tão abatido, que eu estou orando para Deus me levar. Eu disse para ele assim: lamento, isso não vai acontecer. Ele falou assim: não, Deus vai me levar. Eu falei assim: não vai, porque eu vou orar para Deus não te levar. Ele disse assim: bom, então vamos ver de nós dois quem é o mais querido de Deus. Eu falei: você ainda vai entrar nessa? Ele disse assim: vou. Deus vai me levar em janeiro desse ano. Dia 31 de janeiro. E aí, você está vivo? Dia 30 de junho.
E aí, cara pálida, tá vivo? Ele disse, então, cara, Deus não me levou. Eu falei, nem vai levar. Porque, desculpe-me, mas apesar de toda a sua dor, de todo o seu sofrimento, eu não o vejo nem melhor do que Moisés, nem melhor do que Jonas, nem melhor do que Elias. E os três pediram, oraram, e Deus não levou. Não é que eu seja melhor do que você, é que você não é melhor que esses três. Então, se Deus não os levou, vai levá-lo por quê? Não vai levar. Muito bem. Voltando a falar sério. Não que eu estava brincando, né? Mas, veja. Quais causas são as que levaram Elias a um desalento? O que provocou em Elias um abatimento tão grande que ele pede a morte? Gente, vocês têm noção do que é isso? Tem noção do que alguém está tão desgostoso de alguém não ver mais sentido nenhum para nada e pedir para morrer? Porque foi o que Elias fez. Senhor, basta. Eu não quero viver mais, chega. Não estou mais afim. Tem noção do que é isso? O que aconteceu para que ele, como nós citamos aqui, que experimentou tantas situações vivenciadas com Deus, de orar para Deus ressuscitar gente que tinha morrido, para Deus mandar fogo do céu, o que um homem desse, o que acontece com ele para que ele peça isso? Bem, por abatimento, a gente precisa entender o ato ou efeito de dar cabo, de morrer. É um enfraquecimento físico ou moral, é uma prostração por profunda tristeza. No caso de Elias, a gente pode observar isso nos versículos 5 e 6. Faltam-lhe forças físicas. Por isso ele se sente tão abatido. Vejam, ele foge para o deserto, ele caminha um dia todo, verso 4. Pede para morrer, verso 4. Ele adormece, pensando que daquele sono ele não acorda mais. Mas um anjo do Senhor o acorda, verso 5. Come, volta a dormir achando que vai morrer. Verso 6. Vejam, ele não tinha forças para continuar. Ele não tinha forças para prosseguir. Ele não tinha forças para, de novo, se levantar e ir adiante. O Senhor o acorda, o desperta e lhe dá forças. Mas ele vai dormir pensando em não acordar mais. Sabe aquela situação que as pessoas às vezes dizem assim: olha, tem noites que eu tenho vontade de deitar, dormir e não acordar mais. É o caso de Elias. Ele estava exatamente assim. Dormindo e não querendo acordar mais. Segunda causa do abatimento de Elias, a gente pode observar no verso 10. E a gente pode identificar como carência. Ele pretensiosamente achou-se como um único fiel ao Senhor que restara em todo Israel. Ele diz isso. Eu fiquei sozinho. Você não tem dó de Elias? Dá uma olhada aí. Não dá dó dele? Tadinho, sozinho. Não tem mais ninguém que é fiel a Deus, só ele. E ele ainda tem a ousadia de dizer isso para Deus. Ele diz: Senhor, olha, só eu fiquei. Eu sou o último dos moicanos. Só eu fiquei firme. Só eu sou fiel. Todos se desviaram. Só eu fiquei. Se eu sou Deus, naquele momento, eu viro para Elias e falo assim: mais uma razão para você não ir embora. Você é o único. Fica aqui. Você vai embora? E eu vou ficar com quem agora de adorador? E é o que ele fala. Só restou eu. Nos dias de hoje, Elias talvez tivesse dito assim: Senhor,
eu sou a última bolacha do pacote. Todo o pacote se foi. Eu fiquei aqui, sozinho, isolado, solitário. Só eu te sirvo. Carência levou Elias a se sentir tão abatido, tão para baixo, que ele pede para morrer. Terceira causa do abatimento de Elias, está no versículo de número 9. A gente pode chamar de falta do que fazer. Ou, se a gente quiser ser um pouquinho mais educado, falta de ocupação. Veja, ele entra na caverna para se proteger, é verdade. Para preservar a sua vida, é verdade. Para se esconder de quem queria matá-lo, também é verdade. Mas no nosso contexto, Elias entra na caverna porque ele não tem nada melhor para fazer. Ele é profeta, enfrentou o rei, rainha, opôs-se veementemente aos pecados dele, tanto quanto aos do povo também. Mas quando esse povo, alvo de suas profecias, se junta, declara que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e mata os profetas pagãos, capítulo 18, versículo 40, Elias se vê desocupado, ele não tem mais o que fazer. Ele não tem ocupação. Ele fica meio perdido, sem nada para realizar. Então ele vai embora e entra numa caverna. Me preocupa quando, em determinados momentos do dia, ou da semana, ou do mês, ou do tempo que a gente quiser, me preocupa pessoas desocupadas, que não têm o que fazer. Há um ditado que não é bíblico, antes que alguém fale, está escrito na Bíblia. Não está. Pode procurar que você não vai achar. Que diz que mente vazia é oficina do diabo. E é verdade. Quando a pessoa fica desocupada, quando ela não tem o que fazer, ela entra num espiral de situações e sentimentos, como no caso de Elias. No caso de Elias, Elias pede para morrer. Ele pede para acabar com a vida. Muito bem, isso é o que ele faz. Agora, como é que Deus trata com isso? Como é que Deus lida com isso? Como é que Deus mexe com isso na vida de Elias? Primeiro, Deus renova as forças de Elias. Lembram? O que levou Elias ao abatimento? Ele enfrentou lá os profetas, mandou matar, ouviu que a rainha queria matá-lo, ele foge durante o dia inteiro pelo deserto. Ele está fraco, está abatido, está cansado. Ele pede para morrer porque ele não tem mais forças, deita esperando a morte. Não morre, um anjo acorda e fala para ele, acorda aí, filho. Vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Tem um negócio aqui para você comer. Como diriam os mineiros, tem um trem aqui para você comer. E eu não falo com nenhum tom pejorativo a mineiro, porque eu sou neto de mineiro, então a ascendência me permite. Ele levanta, come, bebe e volta a dormir, esperando a morte. O que Deus faz com esse estado de falta de forças de Elias? Ele renova as forças de Elias, ele cuida de Elias, ele serve uma refeição que o sustenta por 40 dias e 40 noites. Capítulo 19, lido, versículos 5 e 7. Por meio de um anjo, Deus prepara uma refeição que tem uma ação miraculosa, nas palavras do Dr. Spurgeon, e oferece a Elias. Ele come, verso 5, volta a dormir, volta a ser acordado, volta a comer, verso de número 6, e com essa força, ele caminha por 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, ou Monte Sinai, local onde Deus deu a lei a Moisés e ao povo, lá em Êxodo 31. E eu quero dizer que Deus faz isso com a gente também. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos enfraquecidos, quando nós estamos prostrados, sem nos sentirmos com forças, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, Deus renova as forças da gente. Primeiro, fisicamente, Ele nos renova.
nos dá o pão de cada dia. Ele nos renova emocional e espiritualmente, nos consolando, nos confortando, nos encorajando, falando aos nossos corações na pessoa do seu Santo Espírito. É assim que Deus trata com a gente. O segundo tratamento que Deus dá ao estado de abatimento de Elias é que Deus acalma os sentimentos de Elias. Quando a gente olha, por exemplo, os versículos 11 e 12, esses elementos da natureza aqui são bastante interessantes. Vejam, o verso 11 fala de um grande vento. Sopra um grande vento. Deus não está nisso. O verso 11 ainda fala de um terremoto, um mover de elemento da natureza que a terra fende, balança, sacode tudo. Deus não está nisso aí, não. Depois tem o fogo, verso 12, que queima, que purifica, que consome. A Bíblia diz que Deus não está em nenhum desses elementos. Deus não está em nada disso. Deus está num cicio, ou numa brisa tranquila, leve. Podem acalmar o turbilhão de sentimentos no interior de Elias. É como se Deus quisesse dizer: calma, fica tranquilo, não precisa continuar agitado. As coisas podem ser diferentes. Como diria o povo da minha querida Taquaritinga, porque eu sou cidadão taquaritinguense, porque eu tenho muito respeito. Deus diria para Elias: sem furdúncio, Elias, fica quieto aí na sua. Sem espetaqueira, fica quieto aí. Ele fica calmo, tranquilo, sem agitação emocional. Queridos, quando nós estamos abatidos, às vezes nós procuramos a ação de Deus em coisas fantásticas, maravilhosas, e como parece que nada de extraordinário acontece, a nossa ideia é de que Deus não está conosco. Ele não estava no forte vento, ele não estava no terremoto, ele não estava no fogo. Todas as coisas extraordinárias, fantásticas, maravilhosas, Deus não estava em nenhuma delas. Deus estava naquilo que era mais tranquilo, uma brisa. E a gente às vezes fica procurando elementos, fica procurando eventos, fica procurando movimentos fantásticos, maravilhosos, espetaculares, para sentir que Deus está conosco. E Ele está conosco na brisa. Naquela voz mansa, calma, suave, que diz: calma, estou aqui, estou com você, estou te assistindo. Terceiro lugar, Deus trata do abatimento de Elias, fazendo-lhe uma pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Escondido nessa caverna, isolado, o que você está fazendo aqui? Quando Elias responde, Deus o põe para trabalhar. Versículo de número 15. Vai, sai daqui, vai trabalhar. Deus chama Elias para a realidade dos fatos. Porque quando a gente se esconde na caverna, a gente quer um lugar isolado, sem ninguém, escuro, de preferência, não quer ouvir ninguém, não quer ver ninguém, não quer conviver com ninguém. A gente tem a tendência de sair e ir para um mundo imaginário. Lá fora tem o vento, tem o terremoto, tem o fogo, mas lá dentro da caverna tem silêncio. Não tem ninguém. Ninguém fala, eu não preciso dar satisfação. E algumas pessoas criam suas cavernas e correm para dentro delas. Um mundo paralelo, fantasioso, imaginário, e fica lá. Deus fala: o que você está fazendo aqui? Vem para a realidade. A vida não é ficar dentro dessa caverna trancado aí, não. Vem para cá e vai trabalhar. Põe a sua vida em ação nesta chamada de Deus. A seriedade da vida. Deus faz saber a Elias, primeiro, que ele não está sozinho. Outros 7.000 em Israel também eram fiéis ao Senhor. Elias não era o único, nem o último.
Ele não era a última bolachinha do pacote. Tinham 7.000 outras bolachas no mesmo pacote. E ele diz para Elias, vai trabalhar, Elias. Vai se ocupar. E ele dá pelo menos 3 coisas para Elias fazer. Verso 15. Primeiro, unge Azael, rei da Síria. O que acontece em 2 Reis 8, 7 a 13. Segundo, verso 16. Unge Jeú, rei em Israel. O que acontece em 2 Reis 9, de 1 a 3. E por terceiro lugar, verso 16, ele diz, unge Eliseu como teu sucessor no ofício de profeta. O que acontece a partir do capítulo 2. Quando abatidos, nossa tendência é fugir, se esconder, querer a morte. Não temos forças, não vemos forças para reagir. Mas Deus nos trata, renovando as nossas forças, acalmando o turbilhão de sentimentos que arrasam os nossos corações e nos chamando para servir, para trabalhar. Eu quero orar com os irmãos sobre isso. Talvez você não esteja tão abatido assim como Elias esteve a ponto de pedir a morte. Mas é possível que você se sinta sem forças, sem motivação, achando que não vai dar, que acabou, que não vale a pena e quer desistir. Quero orar com você sobre isso. Vamos lá? Ó Deus eterno, obrigado porque pudemos vir à tua casa na noite de hoje. E entendo que de alguma maneira o Senhor falou aos nossos corações, para que repensemos a nossa vida. Como disse o teu servo do passado, Dr. Spurgeon, não há ninguém que seja fiel a ti, que não passe por momentos de adversidade, que se sinta fragilizado, vulnerável, e que possa, no momento de abatimento e até de desespero, querer desistir, e alguns até questionando por que continuam sobre a face da terra. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia. E assim como o Senhor renovou as forças físicas, emocionais e espirituais de Elias, renove as nossas. Assim como o Senhor tratou das emoções de Elias, trate das nossas. E assim como o Senhor pôs Elias para trabalhar e ele foi, nós também saiamos das nossas cavernas, nos apresentemos a Ti e nos dediquemos ao Senhor. Pai, abençoa-nos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor.